E aí, nação tricolor, tranquilidade, olha o louco, tricolor chegando aqui com mais um vídeo para falar de Bahia. Hoje vamos escrutinar a situação financeira do Grupo City, quais empresários estão envolvidos, os padrões de atuação financeira do City para saber se tem algo estranho aí ou não. Galera, vou começar falando, ontem a gente tomou 4-0, estou falando aqui numa segunda-feira, 27 de fevereiro, 4-0 para o Itabuna. O lado bom é que classificamos em primeiro no Baiano mesmo assim, e o Vicetória da Bahia ficou de fora, no fim das contas nem precisava a gente perder para eles ficarem de fora, 5º ano seguido das galinhas sem passar para a semifinal. Galera, do jogo ruim de ontem, dos 4-0, outra goleada terrível, vexatória, agora com o Sub-20, o que eu posso tirar de bom talvez seja a estreia do Roger Gabriel. O Roger Gabriel entra no segundo tempo, ele dá uma dinâmica diferente para o time, para o meio campo. Ele é um jogador que gosta de carregar a bola, gosta de criar a jogada, tem uma visão de jogo muito boa. Tentou alguns arremates à distância ontem, não deu certo, mas gostei da estreia do Roger Gabriel. E a informação para você, o Roger Gabriel quebrou o recorde. É o jogador mais jovem da história do Bahia a jogar pelo profissional. Ele, para você ter uma ideia, ficou na frente do Beijoca, nosso querido Beijoca, consagrado eternamente como um dos maiores jogadores do Bahia. O Beijoca, para você ter uma ideia, ele estreou com 16 anos, 4 meses e 21 dias. E o Roger Gabriel ontem estreou com 16 anos, 0 meses e 14 dias. É recorde. Galera, vamos adiantar. Ontem teve também a estreia do feminino. Estreou empatando 1-1, jogando fora de casa contra o São Paulo. Um golaço no final da Natane. E vai jogar de novo agora próximo sábado em Pituaçu, às 15 horas, contra o Cruzeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A1. Galera, adiantando o lado, última informaçãozinha rápida para a gente ir para o tema do vídeo, sem demora. Só para falar que o Bahia jogou ontem com o Sub-20 e o Sub-20 vai estrear, hein? Vai começar o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Bahia vai jogar contra o Palmeiras no dia 1º de março, fora de casa, às 15 horas. Então vamos acompanhar aí esse time Sub-20, principalmente agora que tem o Roger Gabriel, que é uma grande promessa ali, o Gustavo Cauã também, tem outros jogadores, o próprio goleiro Eric também, mesmo tomando 4 gols, foi bem na partida. Então, gente, os ingressos para o jogo da Jacuipense contra o Bahia na quarta-feira, às 21h30, jogo que será em Pituaçu, partida única pela Copa do Brasil, já está havendo o ingresso, R$40 inteira e 20 meia arquibancada, R$60 inteira e 30 meia para cadeira. E agora sim, vamos para o assunto do vídeo. Gente, assunto principal. Ontem, começo dizendo o seguinte, ontem mais um protesto, de ontem para hoje, os muros da cidade tricolor foram pichados de novo, e dessa vez dizendo que queremos jogadores e não promessas. Ataques frontais aí à administração do diretor de futebol, que é o Cadu Santoro no momento, cara experiente, nome do Grupo City. E eu tenho ouvido muito sobre lavagem de dinheiro, sobre máfia, possibilidades de que o Grupo City esteja supervalorizando atletas para ganhar algo com isso. Eu fiquei muito de cabelo em pé e fui pesquisar. Eu cheguei a ver uma informação na internet de que haviam 8 jogadores do mesmo empresário. E aí eu fiquei preocupado, fui olhar, será que é verdade? Eu fiz esse vídeo justamente para esclarecer isso e quero falar da situação financeira do Grupo City, para você ter uma ideia de como funciona as finanças do grupo e saber se está tudo errado ou não. Vamos lá. Primeira observação que eu quero fazer. Não encontrei 8 atletas que pertencem ao mesmo empresário, certo? O que eu encontrei tem 3 atletas dos contratados. Foram 3, 6, 9, 12, 15 contratados já. Já foram gastos 71 milhões aproximadamente. E desses nomes, tem 3 atletas que pertencem ao mesmo grupo de empresários e depois tem mais 2 atletas que pertencem a um outro grupo. Então, quem é que pertence ao mesmo grupo de empresários? O Arthur Salles, que está chegando a custo zero, que pertence ao ProManager. O Canu, que está lesionado, zagueiro, também por empréstimo, é do ProManager. E o Biel, atacante, esse sim foi gasto dinheiro, 10,5 milhões foi gasto de reais nele, também pertence ao ProManager. Esses são os 3 atletas do ProManager. E aí tem o Brasil Soccer. Brasil Soccer é dono do Iago Felipe, meia que está chegando por aproximadamente 10 milhões, direto do Fluminense. E também do David Duarte. O David Duarte também é da Brasil Soccer, veio por 500 mil reais emprestado. E esses são os valores, certo? As outras empresas,
A Brio toma conta do Marcos Vitor, que chegou por 4 milhões. A OTB Sports toma conta do Chaves, que chegou por 18,2 milhões. O Edson Neto toma conta do Diego Rosa por 12,8 milhões, foi o valor que ele veio. A R13 Futebol é dona do Cicinho, 1,4 milhões. O Ferreira é o empresário do Marcos Felipe, que chegou por empréstimo. Tem também a D2 Esportes, que é dona do Raul Gustavo, que chegou por empréstimo. A FMG, dona do Acevedo, que veio por empréstimo. A TFM Agency do Cauli, que vem por um valor de 13,8 milhões. E a Kirat Esportes é a dona do Everaldo, que veio a custo zero. Galera, é o seguinte, analisando valores. Primeiro vamos ver se tem algo errado. Já falamos de quem são os empresários, já solucionamos esse mistério. Deixa aí no comentário se você tem algo a dizer sobre isso, sobre essa questão dos empresários. Só vou pedir o gostei para a gente continuar e pedir que você se inscreva, por favor, para encher meu coração de alegria e ajudar o canal a continuar. Se inscreva, por favor. É o seguinte, galera. Esses jogadores, por acaso, estariam superfaturados? Se a gente for ver o histórico de transação desses atletas, a gente vai perceber que, por exemplo, nós temos aí 3 jogadores que foram negociados anteriormente, antes de chegar ao Bahia, e tiveram preços estipulados, foram vendidos. Vamos comparar essas transações. Por exemplo, o Diego Rosa. O Diego Rosa, meio campo, chegou aqui por 12,8 milhões, foi contratado do Manchester City, foi de um clube do Grupo City para o outro, para o Bahia. Só que o Manchester City havia pago 30 milhões de reais, aproximadamente 30 milhões de reais, pelo Diego Rosa na época que comprou ele do Grêmio. Então veja só, há uma desvalorização no Diego Rosa, certo? Mas comprou de um time para o outro, os 12,8 milhões foi para o Manchester City. Já a gente vai falar do Manchester City, ok? Vamos seguir. O Cicinho já custou, Cicinho lateral, também tem um histórico de transferências, ele já custou 15 milhões. Esse atleta já custou 15 milhões. Hoje ele custa 1,4 milhões, que é o valor pelo qual ele chegou, adquirido do Ludogorets. O Cauli está custando 13,8 milhões. Esse atleta, ao contrário dos dois que eu falei que desvalorizaram, o Cicinho e o Diego Rosa, o Cicinho já mais velho, o Diego Rosa ainda é novo, o Cauli ele já custou 3 milhões de reais, hoje vale 13,8 milhões, como está contabilizado a venda dele para o Bahia. Eu não vejo superfaturamento nos atletas. Vejo sim que houve talvez investimentos muito altos em atletas que são promessas, aí se a gente concorda, eu concordo, já deveria ter chegado alguns nomes mais cascudos, mesclando com esses atletas para dar uma liga melhor. Para você ter uma ideia, por posição, o Bahia gastou 4,5 milhões com zagueiros, 0 com goleiro, mais ou menos 20 milhões com laterais, 36 milhões com meio campo e 10,5 milhões no ataque. Nós temos 36 milhões gastos no meio campo e o meio campo está pior do que o ano passado. Está pior, está muito pior do que o meio campo da Série B. Precisa ajustar o time. Vamos falar de finanças ainda, agora comparar a maneira, o padrão de transação financeira do Grupo City, a forma como ele se comporta financeiramente nas transações e saber o que o Grupo City, o Manchester City tem a ver com isso. Vamos lá. Observações importantes, gente. O Grupo City, em 2022, de 2021 e 2022, a temporada 21 e 22, ele teve 500 mil, o Grupo City teve 500 milhões de prejuízo. Isso mesmo, no ano passado, o Grupo City registrou, no total dos clubes, 500 milhões de prejuízo. Aí veja só, só o Manchester City deu lucro de todos os clubes do Grupo City. Ano passado, só o Manchester City deu lucro. Isso é muito normal. Então vamos vendo, os outros clubes do Grupo City não costumam dar lucro, certo? Só o Manchester City. O Manchester City é responsável por mais de 90% do faturamento do Grupo City. Veja só, o Manchester City deu lucro de 240 milhões de reais e mesmo assim o Grupo City teve um prejuízo de 500 milhões no total. Para você ter uma ideia, o Grupo City já teve muito prejuízo desde que começou a investir no futebol. Desde que eles começaram a investir no futebol, anos atrás, eles já acumulam 3,5 bilhões, aproximado 3,5 bilhões de reais, convertido em reais, como prejuízo, dados da Two Playbook e da MKT Esportivo. Gente, o que eu concluo com isso? O vídeo já vai chegando a 10 minutos. Eu concluo que o Grupo City ele é aventureiro. O padrão de negociação mostra ele sendo aventureiro.
O New York City não dá lucro, o Girona não dá lucro, o Lomel não dá lucro, nenhum desses times dá lucro. O Bahia também não é diferente, não vai ser diferente pelo que a gente está vendo. 90% do faturamento vem da Liga Inglesa. Então, basicamente, o Manchester City sustenta todos os outros times. Então a gente não tem por que pensar que necessariamente vai estar havendo lavagem de dinheiro de um clube para o outro. Certo? O Bahia não é a galinha dos ovos de ouro que está dando dinheiro, jorrando dinheiro para a Inglaterra. É o contrário. O que eu concluo com essas contratações é que há de fato uma incompetência e não corrupção. Eu não acredito em corrupção, eu acredito em incompetência. Acredito que houve supervalorização de atletas que não prometiam tanto, certo? Tinham um histórico mais ou menos, mas não prometiam tanto. E agora o risco e aí para concluir o vídeo, o risco vamos supor, Diego Rosa já custou 30 milhões, chegou por 12,8 milhões, se não for bem, se continuar não indo bem, quanto que vai custar esse atleta? Você acha que ele vai continuar custando 12 milhões? Ele não vai. Ele vai cair para 4 milhões, para 3 milhões e vai se tornar daqui a pouco um jogador baratíssimo, vai virar uma figurinha repetida no baralho. Um outro jogador que a gente pode trazer como parâmetro, o Joaner Chaves, o jovem Joaner Chaves, que chegou por 18 milhões, lateral promissor. Se esse atleta não mostrar aqui no Bahia nessa temporada uma evolução, uma continuidade da evolução do seu futebol, o que você acha que vai acontecer com o valor do Chaves? Ele cai. Ninguém vai querer pagar 20 milhões, ninguém vai querer pagar mais nesses atletas. Esses atletas têm hoje a missão de atuar bem no Bahia para valorizar e dar dinheiro para o Grupo City, e não o contrário. Entende? Então eu não acredito em corrupção. Quero saber de você, se você também vê assim, e responde nos comentários. Vou pedir o seu gostei, o seu se inscreva. Valeu e fique com Deus.